Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, humildemente nos colocamos em Tua presença, como filhos que param para ouvir o Pai, seus ensinamentos, seu testemunho, a sua verdade. Queremos Te pedir, Senhor, a graça de estarmos diante de Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e bem acolhermos a boa nova da Tua palavra, bem acolhermos os Teus ensinamentos, permitindo que Ele nos transforme, gere em nós vida nova e nos configure ao Teu Filho Jesus Cristo. Queremos Te suplicar, Senhor, estas graças, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, e recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar com você mais uma vez, neste nosso caminho formativo, neste caminho de aprendizado e de mergulho na nossa fé, nos mandamentos da lei de Deus, na verdade que Deus nos revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos viver hoje a 25ª aula do nosso curso, que tem como tema o 9º mandamento. Vamos fazer uma breve revisão da aula passada, que foi sobre o 8º mandamento. Nós vimos que o 8º mandamento diz não levantar falso testemunho contra o teu próximo. E a gente pode ver isso, essas palavras de Deus, no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 16. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo que foi criado em conformidade com Deus, na justiça, na santidade, que são próprias da verdade. Então é próprio do homem novo, aquele que recebeu vida nova em Cristo, viver na verdade, viver a verdade como expressão de santidade, de justiça. O homem novo vive na verdade. A verdade, que é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos atos e em dizer a verdade nas palavras, evitando a duplicidade, a simulação, a hipocrisia. Ou seja, que o nosso sim seja sempre sim, que o nosso não seja sempre não. Viver a verdade naquilo que a gente fizer, nas nossas palavras. Viver a verdade em conformidade com a realidade. Viver a verdade sempre segundo a verdade de Deus, os mandamentos de Deus. Viver a verdade evitando a linguagem dupla, evitando a linguagem sarcástica, a ironia, que são pecados contra este mandamento, a ironia, a linguagem dupla, a vanglória, o juízo temerário, a maledicência, a calúnia, o perjúrio, o falso testemunho. Então, evitando tudo isso e nos voltando para Deus, que é a própria verdade. Jesus nos revela, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nele, para Ele, nós nos voltamos e, acolhendo a verdade de Deus, nós permitimos que ela também nos faça ter uma vida toda vivida na verdade. A igreja também alerta para que os meios de comunicação prezem pela verdade,
transmitindo as notícias, transmitindo os fatos de forma integral, de forma prudente, caridosa, de forma plena, né? Evitando assim as notícias que são passadas de forma dúbia, evitando as falsas notícias, né, que a gente conhece hoje como fake news. Enfim, os meios de comunicação também são chamados a estarem a serviço da verdade. A igreja também alerta a respeito deste aspecto, a respeito deste mandamento, sobre o sigilo sacramental, né, que os sacerdotes precisam viver e prometem viver. Né? Eles têm o direito, né, de viverem um sigilo sacramental diante das autoridades civis, por exemplo, e diante de Deus, diante da igreja, eles são obrigados a guardarem o sigilo sacramental. Então, como filhos de Deus, resumindo, nós somos chamados à verdade, somos chamados a evitar toda a linguagem dupla, toda mentira, todo engano, toda falsidade, ironia, sarcasmo, juízo temerário, calúnia, maledicência. Amém. Então vamos adentrar no conteúdo desta presente aula, que é a 25ª do nosso curso, que tem como tema o 9º mandamento da lei de Deus. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, nós podemos ler o seguinte: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, nem nada que lhe pertence. E em Mateus capítulo 5, Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 28, nós podemos ler o seguinte: Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então esse mandamento está bem relacionado ao 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. O 6º mandamento, ele está um pouco mais voltado para a nossa relação com Deus. A relação com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência, com tudo que somos, com tudo que temos. Amar a Deus, ter um coração indiviso, um coração inteiro, um coração que não está espalhado, cujo amor para com Deus não concorre com outros amores, mas pelo contrário, todos os outros amores estão submetidos, estão a serviço do amor a Deus. Este é o 6º mandamento, o amor a Deus, o amor inteiro, íntegro, um amor completo, com um coração indiviso. O 9º mandamento também tem relação com um amor inteiro, um amor indiviso, mas está mais voltado para o amor a si mesmo, ao próximo e à criação. Amar essas realidades, ou seja, nos amarmos os outros e amar a criação com um amor puro, a pureza de coração. E dentro dessa pureza de coração nós podemos conversar sobre diversos pontos, né? E é isso que esse mandamento trata. É o amor que é dado aos outros, a si mesmo, à criação, de maneira ordenada, nas suas devidas categorias e com um amor puro. Né? A definição que a gente pode encontrar lá em Êxodo expressa uma proibição de um amor desordenado. Por exemplo, não cobiçar a casa do teu próximo. Falta a pureza quando se cobiça uma coisa que não se pode ter, um próximo. No Antigo Testamento, a realidade do Antigo Testamento, né? A mulher do próximo, cobiçar o servo do próximo, a serva, o boi, enfim. Cobiçar aquilo que não nos pertence, aquilo que não nos é devido, aquilo que não deve ser desejado. Né? Resumindo, desejar aquilo que não se deve desejar, amar de maneira desordenada aquilo que pode ser amado, mas que deve ser amado com um amor que esteja submetido ao amor de Deus. Falta a pureza quando nós dividimos o nosso coração, quando o nosso coração quer amar a Deus, mas quer amar outras coisas
com o mesmo nível, com a mesma exigência, sem submeter as coisas a Deus. Isso é sinal de um coração dividido, ou seja, um coração que está impuro. A impureza não é apenas uma impureza exterior, né? Sexual, uma impureza de hábitos, mas é uma pureza interior. São as intenções que estão divididas, são as motivações, os sentimentos que estão divididos, é a vontade que não se decidiu por amar a Deus sobre todas as coisas, mas a vontade está fragmentada, está voltada para Deus, mas no mesmo nível voltado para outras coisas e até num nível maior, né? É próprio do coração impuro uma pessoa, né, um coração que ama mais as coisas do que a Deus, porque não tem essa reta intenção de viver o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, desejar algo que não nos pertence, que não nos é devido, isso é o sinal ou o sintoma de que nós estamos cobiçando aquilo que não se deve cobiçar, é um sinal de que nós estamos divididos. O nosso coração está espalhado, está fragmentado. O evangelista São João distingue 3 espécies de cobiça. Catecismo 2514 ou 2514. Veja, o mandamento fala de cobiça, né? Não cobiçar a casa, a mulher, o servo, a serva do próximo. E no evangelho, olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, o olhar impuro, uma cobiça, um desejo desordenado. E São João distingue 3 espécies de cobiça. Ou, num termo mais técnico ou teológico, 3 espécies de concupiscências. Então, as concupiscências são tendências desordenadas da nossa carne, ou desejos desordenados da nossa carne. São elas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Ou a concupiscência do poder, do prazer e do possuir. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal e o 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. Em resumo, o que é a concupiscência? Ou, como diz São João, segundo o Catecismo, a cobiça em sentido particular, movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. Ou seja, é a sensibilidade que domina todo o nosso ser e que em seu movimento se coloca em oposição à razão. Nós somos chamados a agirmos com a razão, ou seja, com a inteligência e com a vontade. Nós não somos chamados a agir segundo os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos impulsos, o nosso instinto, né? Age assim quem tem uma vida natural, mas nós, batizados, discípulos de Cristo, nós somos chamados a ter uma vida espiritual ou sobrenatural. Veja, o nosso ser, segundo a teologia de São Tomás de Aquino, o nosso ser ele é formado como que por camadas. Nós temos as camadas mais exteriores e as mais interiores. A camada mais exterior é a afetividade, a imaginação, a memória. São as camadas mais exteriores. Nelas se encontram os sentimentos, as emoções, o humor. E nós sabemos que o humor varia bastante. Nós podemos, no mesmo dia, em um momento, estar bem-humorado e em outro momento estar mal-humorado. Então entram aí na afetividade, na imaginação, na memória, de forma mais intensa e mais particular na afetividade.
entram aí as emoções, os sentimentos, entram aí o humor e as paixões, que são como que junta tudo, né? Sentimentos e emoções intensos, de tal forma que a pessoa não consegue agir de maneira racional. Ou seja, é um estado de sentimento tão forte, que toma a pessoa por inteiro e influencia as decisões, as atitudes, as palavras da pessoa. São as paixões, né, que a teologia cristã, inclusive o catecismo vai dizer, quando fala do mandamento, né, do sexto mandamento sobre a castidade, vai definir a castidade, né, que é um movimento interior que domina as paixões, é a virtude que domina as paixões. Então, se nós agimos sempre segundo a nossa afetividade, nós estamos fadados a tomar decisões que são contrárias à razão natural, que são contrárias ao evangelho, que são contrárias à caridade, porque a nossa afetividade, ela foi a área do nosso ser mais afetada pelo pecado original. É a área do nosso ser que está mais vulnerável às concupiscências. E ela precisa ser educada para estar a serviço das camadas mais interiores do nosso ser, que são inteligência e vontade. Então, as concupiscências fazem com que nós hajamos segundo a afetividade, que geralmente é instável, que é sempre instável, que é sempre uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, né? Mas, pelo dom do Espírito, pela graça do Espírito Santo, nós podemos agir segundo a razão, ou seja, com inteligência iluminada pela fé e indicando a vontade que escolhe o caminho a seguir, a afetividade não irá nos dominar. E nós, assim, poderemos, pela graça do Espírito, vencermos as concupiscências, que são resultado ou fruto do pecado original que cada um de nós trazemos. Concupiscências, o catecismo define que esse movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. Mas também nós podemos dizer que são as tendências ao pecado que nós trazemos por causa do pecado original. Nós trazemos essa tendência. É mais fácil, né, num primeiro momento, se entregar ao pecado do que lutar, do que dizer não a ele. Porque nós temos essa tendência que é fruto do pecado original que nos tocou a natureza humana, que fragilizou a natureza humana, a qual só pode agir segundo Deus por meio da graça, por meio da intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Somente a graça, somente a ação do Espírito Santo, obviamente, contando com a nossa colaboração, com a nossa ascese, com a nossa luta, né? Somente a graça, com a nossa colaboração, vai poder, somente ela pode nos fazer vencer essa batalha que existe entre nós, existe dentro de nós, entre os apetites da carne, entre as concupiscências, entre as tendências más, as inclinações más, e entre o nosso desejo de amar a Deus que nós trazemos. Porque o desejo de Deus foi inscrito no coração humano. Né? Deus deixou no homem o desejo dele. Né? Então todos nós trazemos em cada um saudade de Deus. Mas ao mesmo tempo nós trazemos uma resistência a Deus, que são as concupiscências. Só a graça vai fazer com que essa saudade seja satisfeita por meio de um amor a Deus concreto, e assim vencerá esse combate interior contra as concupiscências. Isso se dá no coração. Mas o que é o coração? Né? Esse combate se dá no coração humano. E o que é o coração? Né? Segundo a nossa fé, segundo a teologia, a tradição cristã, a fé cristã,
Então o catecismo vai dizer, 25:17, o coração é a sede da personalidade moral. Moral, a gente lembra que moral diz respeito à definição, à escolha, né, aquilo que é próprio de Deus, né, definir o bem e o mal, escolher entre o bom e o mal, o bem e o mal. Então a moral está relacionada a isso. O que define se um ato ou uma coisa, uma escolha é boa ou má? Né? Então isso está dentro da moral, da moralidade. Então o coração é a sede da personalidade moral. Como diz Mateus 15, versículo 19, né? Nosso Senhor nos ensina. E é tão claro isso para nós, né? E traz um fundamento e uma luz para a gente entender o que é o coração humano, né? E como nós devemos buscar a pureza de coração. Veja o que nosso Senhor diz: é do coração que saem as más inclinações, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. É no coração que nascem as más intenções. Ou seja, para a gente definir a pureza de uma pessoa, a gente deve olhar para a pureza de coração dela. E para a gente para a gente definir, discernir a pureza de coração, a gente deve olhar para a pureza das intenções. Não é? Porque eu posso fazer algo que exteriormente ou aparentemente é belo, é bom, mas se a intenção que me moveu aquele algo, aquela situação não for boa, não for uma boa intenção, aquilo que eu fiz não vai valer de nada. Não vai valer de nada, porque Deus vê a intenção do coração. Deus vê a intenção, né? Inclusive, isso é levado em conta para se discernir a gravidade de um pecado, por exemplo. Né? Por exemplo, o roubo é sempre um pecado. Né? Mas o que vai definir a gravidade daquele roubo, por exemplo? Se um pai de família entra num supermercado e rouba uma lata de leite para alimentar o filho. Então, qual foi a intenção? Alimentar o filho, não deixar o filho passar fome. Então, foi pecado? Foi, mas a gravidade é muito menor, porque a intenção foi boa. A intenção foi alimentar o filho. Não deixa de ser pecado, mas a gravidade é menor. Mas se o contrário, né? Eu faço eu sirvo na igreja, né? Fazendo a leitura na missa. A minha intenção é a glória de Deus, é servir a Deus, é servir a igreja, é ser instrumento do Deus que fala ao seu povo. Ou a minha intenção é mostrar para alguém, ou mostrar para todo mundo que eu sou o melhor de todos, que eu sei ler. Olhem para mim porque eu posso, eu consigo, eu sou o bam, bam, bam. Aquele serviço ali não valeu de nada, porque a intenção foi má. A intenção foi má. Isso já nos mostra a necessidade de nós buscarmos a pureza das nossas intenções. É necessário apresentar as nossas intenções a Deus. E nesse processo é preciso pedir a Deus que nos revele as nossas intenções. Porque é comum nós estarmos enganados, nós estarmos numa ilusão. Acharmos que o nosso coração é puro e que nós estamos muitas vezes tão cegos nas ilusões, nas aparências, que nós não conseguimos enxergar a maldade das nossas intenções. E quem é que pode nos revelar, nos convencer? É nosso Deus. Jesus Cristo revela o homem a Ele mesmo. Ou seja, Jesus Cristo nos revela a nós mesmos. Tira de nós o nosso véu, né? as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar quem nós somos.
o que nós desejamos, o que nós pensamos. São Francisco rezava assim: Senhor, quem és tu e quem sou eu? Eu ter essa humildade, essa coragem de dizer assim: Senhor, me revela aonde eu preciso ser purificado, aonde eu preciso ser tocado, curado, transformado. Senhor, faz cair dos meus olhos as escamas, para que eu me veja, para que eu me perceba segundo o teu olhar, que o meu olhar seja imerso no teu olhar, Senhor, eu consiga me enxergar, eu consiga ver a miséria que eu trago, o pecado, a maldade do meu coração, e assim, Senhor, pedir a tua intervenção na minha vida. Então, irmãos, é necessário pedir a pureza de coração, porque, como a gente pode ler no Evangelho de Mateus, no Evangelho das Bem-aventuranças, que é como um manual, uma regra de vida para os discípulos de Jesus. Jesus vai dizer: felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Porque Deus não suporta a dubiedade. Deus não suporta a mentira, como a gente viu no 8º mandamento. A gente lembra também nesse mesmo Evangelho de Mateus, onde a gente leu que é do coração que saem as más intenções. Nesse mesmo Evangelho, no mesmo capítulo 15 de Mateus, Jesus vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Ou seja, a pessoa está dividida. E Deus não suporta um coração dividido. Deus não acolhe, Deus não se revela a um coração dividido. Deus não se revela a um coração impuro, a um coração carregado de más intenções. Deus não se revela. Deus se revela aos simples, ou seja, aqueles que possuem boas intenções, intenções que estão em conformidade com a vontade de Deus, intenções que buscam como fim último sempre a glória de Deus, o amor a Deus, o desejo de que outros amem a Deus. Esse é um coração puro. A este coração, Deus se revela. Deus se deixa enxergar, Deus se deixa encontrar aos corações puros. Então, irmãos, peçamos a Deus a graça de motivações, de intenções puras. E qual o critério, qual a referência para a gente discernir uma boa ou uma má intenção? É a vontade de Deus, é a glória de Deus, é o amor a Deus e o amor ao próximo, é o Evangelho, é a nossa fé. Ou seja, é a palavra de Deus revelada na sua plenitude na pessoa de Cristo, Cristo que revela a Deus de forma plena e completa e definitiva. Tudo que Ele revelou, o que a Igreja nos ensina, o que a Igreja nos dá como caminho de santidade. Ou seja, termos sempre como fim último de todas as coisas a glória de Deus, o amor a Deus. Isso é o que torna um coração puro, um coração que conseguirá ver a Deus. O Catecismo vai dizer, no parágrafo 25:19, aos puros de coração está prometido verem Deus face a face e serem semelhantes a Ele. A pureza de coração é condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo. Permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Então, o coração puro nos ajuda a enxergar as coisas segundo o olhar de Deus. Pela pureza de coração, nosso olhar é imerso no olhar de Deus e nós conseguimos ver
a beleza divina. Ver o outro não com olhar de malícia, não com uma segunda intenção, mas ver o outro, o seu corpo, o nosso próprio corpo, como templos do Espírito Santo. Ver o outro como alguém que também busca a Deus e que merece amor, inclusive o meu amor, porque é no outro que eu amo a Deus. Veja só, a visão das coisas é modificada, é transformada. Podemos até dizer que é transfigurada. O nosso olhar é transfigurado no olhar de Deus por meio de um coração puro, por meio das boas intenções, intenções retas, um coração que ama a Deus e o outro de forma inteira, indivisa. A pureza de coração nos dá todas essas graças de enxergar a realidade com a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Um olhar que enxerga além das aparências, além dos limites humanos, além da mentalidade humana tão limitada, tão ferida pelo pecado, ferida e tendenciada pelas concupiscências, né? É um coração puro que faz com que a gente olhe as coisas com o olhar de Deus e com a sabedoria de Deus. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, ou seja, no batismo todos os nossos pecados são perdoados, né? Mas a igreja vai dizer, o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Por quê? Porque os nossos pecados são perdoados, mas a nossa natureza ela continua ferida. Ou seja, ela continua com as concupiscências. Nós não somos libertos das concupiscências por causa do batismo, né? É no mistério da sabedoria de Deus que permite nós carregarmos as concupiscências, até mesmo para, na nossa liberdade, nós mostrarmos o nosso amor a Deus, nós lutarmos por Deus, pelos direitos de Deus, pela vontade de Deus. E aí o nosso amor vai sendo provado e comprovado. O nosso amor vai sendo a atitude concreta de rendição, de submissão a esse Deus, de obediência a Deus, e isso vai fazendo com que a gente vá acolhendo a graça, nos colocando no caminho de Jesus, nos configurando a Ele e vivendo de forma diametralmente contrária à forma que Adão e Eva viveram. Esse é o caminho de santidade, esse é o mistério da redenção que vai se realizando na nossa vida. Na nossa liberdade nós vamos lutando, né? E Deus vai perdoando os nossos pecados no batismo, em cada sacramento da confissão. Nós vamos lutando para que a vida sobrenatural se sobreponha sobre a vida carnal. O Espírito vença a carne em nós. E assim nós vamos nos configurando a Jesus. Nós vamos nos unindo a Ele. E nele nós vamos dizendo sim à vontade, à santíssima vontade do Pai. Então, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, ele alcançará a pureza de coração. Veja, a igreja dá o caminho para a gente alcançar a pureza de coração. Primeira coisa, através da virtude da castidade, né? A virtude da castidade faz com que a gente tenha a intenção mais fundamental e que nós devemos lutar com todas as nossas forças, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A castidade nos reúne. A castidade destrói os amores concorrentes, destrói a concorrência entre os amores que existe dentro do nosso coração. Não existe mais eu amar a Deus e eu amar o meu trabalho, eu amar a Deus e eu amar desordenadamente uma pessoa, eu amar a Deus e eu amar as minhas redes sociais, eu amar a Deus e amar um vício. Não. Né? Os amores impuros são vencidos e os amores lícitos ficam submetidos e ficam na irradiação do amor que deve ser prioritário, que é o amor a Deus sobre todas as coisas.
Assim, eu não vou, por exemplo, deixar de servir a Deus porque eu tenho que dar atenção ao meu filho, ao meu esposo, à minha esposa, ao meu trabalho, ao meu descanso, ao meu lazer. Não. Amar a Deus, tudo fica submetido, inclusive o amor que eu tenho à minha esposa, ele vai ser uma expressão do meu amor a Deus. Porque eu amo a Deus, eu amo a minha esposa segundo Deus, segundo a mentalidade de Deus. A virtude da castidade faz essa reordenação dentro do nosso coração. Tudo fica submetido a Deus, ordenado para Deus. O Evangelho vai dizer que na cruz, Jesus reuniu tudo em torno de si. E reunindo tudo em torno de si, ele carrega tudo em si e oferece a Deus. E eleva a Deus. É o mistério da redenção, dessa salvação, dessa reconciliação para com Deus, pela graça. Tudo é ordenado e é submetido e é elevado a Deus. Não haverá mais concorrência entre amores no nosso coração pela virtude da castidade. Outro ponto que a igreja coloca é pela pureza da intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Então, a pureza da intenção quer dizer que tudo que eu vá fazer, falar, escolher, decidir, deve ter como fim último a vontade de Deus. Tudo. Não é a casa que eu vou comprar ou alugar, não é o serviço que eu vou fazer na igreja, enfim, todas as coisas. É saber, isso aqui que eu quero fazer é da vontade de Deus. Isso aqui é desejo de Deus. Isso aqui está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho, de acordo com a nossa fé, com a nossa doutrina. Se não estiver, está fora da vontade de Deus, deve ser rejeitado, deve ser descartado se não for da vontade de Deus. A igreja também coloca como um caminho para se alcançar a pureza de coração, a pureza do olhar, o exterior e o interior. O sentido da visão, o olhar exterior, o sentido da visão, ou seja, o que é que nós estamos vendo, quais são as coisas, os vídeos, as imagens, a que nós estamos expondo o nosso olhar, porque a gente sabe que a vista é a janela da alma, a gente já ouviu isso, e tudo que a gente vê vai para o nosso coração, vai para a nossa imaginação, para a nossa memória, e isso pode interferir na nossa relação com Deus. Não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo e com outras pessoas com quem já partilhei. Às vezes a gente está rezando ali, tentando entender, entrar na palavra, fazer a Lexio Divina, e do nada vem uma imagem que não tem nada a ver, uma lembrança de algo que eu vi, que eu passei na rua e avistei, o meu olhar se voltou para aquilo ali, e aquilo ali vem e entra no meu pensamento e atrapalha a minha concentração, o meu foco, o meu entendimento, atrapalha o recolhimento da oração. Porque o meu olhar, com intenção ou não, com displicência ou não, ele não foi guardado, ele foi exposto a muitas imagens. E hoje a gente tem a tela do celular, a gente tem muitas telas, e a gente vai olhando tantas coisas assim, que vão nos dividindo, que vão interferindo no nosso interior, e que vão atrapalhando a nossa relação com Deus. Esse é o olhar exterior, o sentido, o sentido da visão. A gente tem os 5, o tato, o paladar, a audição. É nesse sentido, o sentido da visão, mas também o nosso interior. Ou seja, diante de uma realidade, os nossos sentimentos, nós lutamos contra sentimentos maus. Como Jesus diz aqui, aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração.
Então, diante desses sentimentos de cobiça, de desejo desordenado, às vezes até de desejo de vingança, né, ou seja, de qualquer mau desejo, nós lutamos contra, né, nós travamos esse combate por amor a Deus para que esses sentimentos não nos dominem, né, não determinem as nossas ações, as nossas palavras. Então, é a pureza do olhar, exterior e interior. E o último ponto que a igreja coloca aqui é a oração. Não tem para onde correr, né? Orar, como diz Santa Teresa d'Ávila, é um trato de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. É nos colocar diante deste Deus que é majestade, que é amigo, que é salvação, né, que é misericórdia. E olhando para Ele, deixar que o olhar dele nos transfigure, nos transforme, nos cure, nos purifique, né? Na oração. Aí vem a oração pessoal, vem a oração Alexio Divino, a oração com a palavra de Deus, vem a oração da adoração ao Santíssimo Sacramento, estar diante daquele que é capaz de toda purificação. Ou seja, essa relação de intimidade com Deus, né? E nessa intimidade, Deus realiza a sua obra de purificação das nossas intenções, do nosso olhar, dos nossos desejos, das nossas motivações, de tudo aquilo que nós trazemos em nosso coração. Ainda a igreja diz que a igreja a pureza exige o pudor, né? E o que é o pudor? O pudor é uma parte integrante da temperança, né? A temperança que é uma virtude cardeal, né? Que nos ajuda a vivermos a castidade. Então, o pudor preserva a intimidade da pessoa, consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ser escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Nós não devemos estar expondo tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, expondo o nosso corpo, por ser templo do Espírito Santo, ele é recoberto de uma dignidade, né? Na carta aos Hebreus, né, o autor cita um salmo que diz assim: Cristo, quando entrou no mundo, disse: deste-me um corpo e com prazer eu faço a vossa vontade. Ou seja, nós realizamos a vontade de Deus no nosso corpo. O nosso corpo é santo, é digno, é templo do Espírito Santo. Ele não pode ser exposto, ele não pode ser usado para atrair o olhar dos outros para nós, não é? Isso é uma profanação do nosso corpo. Na hora que a gente veste determinada roupa, ou não veste roupa, né? Ou veste roupas muito curtas, né? O que demarca um corpo, nós estamos atraindo, usando o nosso corpo para atrair o olhar dos outros para nós, quando nós deveríamos usar o nosso corpo para atrair o olhar dos outros para Deus. É a diferença. Não tem nada de escrúpulo, não tem nada de puritanismo, mas trata-se aqui de se usar o corpo para quê? Para a glória de Deus. Qual a intenção? Qual a nossa intenção de quando nós vestimos determinada roupa que, por exemplo, chama a atenção das pessoas para nós? Qual a nossa intenção? Tem como ser uma boa intenção? Lembrando que a boa intenção tem como fim último a glória de Deus. Se eu passo em algum lugar e as pessoas ficam olhando para mim, né, para as partes do meu corpo, eu estou alcançando a glória de Deus dessa forma? As pessoas olham para mim e podem cobiçar o meu corpo. Podem ter segundas intenções, pensamentos impuros quando olham para o meu corpo. A glória de Deus está sendo
buscada nesse momento? Não está sendo buscada, ou seja, a intenção não é boa. E isso determina a impureza do coração. Então, o pudor nos ajuda a guardar o que precisa ser guardado. Estou falando aqui de roupa, de corpo, mas também os nossos pensamentos, né? A nossa forma de nos relacionarmos. A gente tem delicadeza, nós temos delicadeza no trato com o outro. Ou nós somos grosseiros, né? Nós temos uma gargalhada tal que chama a atenção de todo mundo, né? E gera constrangimento, gera questionamento. Até nisso a gente tem que pensar. A forma como eu falo é uma forma serena, é uma forma educada, harmoniosa, é uma forma que expressa uma relação com Deus, é uma forma grosseira, né, com gritarias, né, com palavrões. Tudo isso diz respeito ao pudor e nós devemos ter esse cuidado. Não, a falta de pudor é um sinal forte de que o nosso coração é impuro. E a igreja completa, né? Pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida à paciência e à moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e de compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia, inspira o modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia. O pudor torna-se discrição. A discrição não é a pessoa que não é espalhafatosa, uma pessoa que não é desordenada, uma pessoa que ocupa todos os espaços, né? E, na verdade, está querendo atrair o olhar para si, está querendo atrair as atenções de todos. E a glória de Deus aí não é buscada, não é elevada, não é expressa, não é revelada, não se deseja a glória de Deus numa situação dessa, num coração desse. É porque a falta de pudor, repetindo e reafirmando, faz com que nós busquemos a nossa própria glória, a nossa própria atenção, faz com que a gente atraia os olhares para nós mesmos e não para Deus. Né? Na medida em que a gente vai revelando o que não deve ser revelado, expondo o que não deve ser exposto, palavras, né? E outras coisas, né? Modo de vestir, enfim. Então devemos buscar e pedir a Deus a graça do pudor. A pureza cristã requer a purificação do ambiente social. Exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. Né? Tem a nossa luta pessoal, mas os ambientes, a cultura também precisa ser purificada. Toda a permissividade dos costumes deve ser combatida, né? Toda permissividade deve ser combatida, né? Às vezes até são programas de TV, são vídeos nas redes sociais, assim, pessoas, né? E situações, atrações, onde as pessoas têm quase que atitudes pornográficas, né? E que ferem a dignidade de quem está vendo, ferem a dignidade das crianças, dos casais, ou seja, de qualquer pessoa que esteja vendo aquilo ali, é uma ofensa à dignidade, é uma ofensa à pureza, à castidade. Então a nossa cultura também precisa ser purificada, né? Também o pudor nos ajuda a não sermos escravos das modas, né? Porque o pudor nos ajuda a sempre estar em discernimento. Isso aqui é moda, mas isso aqui convém a um filho de Deus, a um discípulo de Cristo. Isso aqui convém a uma pessoa que deseja buscar e viver a castidade
e, por consequência, a santidade? Será que isso convém? Esse tipo de música, esse tipo de vestimenta, esse tipo de conversa, né? Esse tipo de brincadeira, esse tipo de lazer? Será que isso aqui convém para um filho de Deus, para um discípulo de Cristo, para quem deseja ser santo? Será que convém? Então, o pudor, a modéstia nos ajuda a discernir e nos ajuda a não entrarmos na onda, né, da moda, da cultura. Cada cultura tem seu aspecto, cada cultura tem a sua realidade, mas é preciso que todas elas tenham como que um centro vivo de pudor, de modéstia, né? É diferente de uma pessoa que mora no sul do Brasil, no sul da Argentina, onde faz muito frio, de uma pessoa que mora aqui no Nordeste, né? Lógico que as roupas serão diferentes, mas mesmo assim, mesmo levando em consideração o clima, né, o relevo, a história daquele povo, existe um fio condutor aí de castidade, de pureza, de modéstia. Levamos em consideração as diferenças culturais, mas o centro permanece o mesmo, porque a verdade de Deus é para todos os homens, independentemente da cultura, da nação, da região, do lugar, enfim. O amor a Deus, o amor indiviso a Deus, o amor puro para com Deus, para com os outros, é um chamado para todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda como que por dentro as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Os fortifica, os aperfeiçoa, os restaura em Cristo. Isso é um texto da Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Então, existem as diferenças, mas o Evangelho vai purificando, vai fecundando por dentro as qualidades daquele povo e vai elevando aquela cultura a que ela seja cada vez mais próxima dos valores do Evangelho. Para concluir, irmãos, gostaria de convidar mais uma vez, peçamos a Deus a graça da pureza nas intenções, a pureza do olhar, uma oração profunda, a graça do pudor, da modéstia, que fazem parte da virtude, da temperança. Deus nos dê a graça do autoconhecimento para enxergarmos quem nós somos, aquilo que nós precisamos de uma graça da purificação que vem de Deus, aquilo que precisa de uma intervenção do Espírito Santo, de um convencimento da parte do Espírito Santo, para que nós nos decidamos pela santidade, porque nós queremos ver a Deus e somente os corações puros poderão receber um dia esta graça de face a face com Deus, poder vê-lo, poder contemplá-lo. Amém. Vamos pedir a Deus a graça nesta oração final, de que Ele venha nos transformar, que Sua graça nos dê um coração semelhante ao dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe. Até lá. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,